A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Clemente Valandro. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, autoridades aqui presentes, imprensa, funcionários da casa, boa noite. Hoje celebramos um marco para a viticultura gaúcha e para todos aqueles que vivem e trabalham da força produtiva no estado. A inauguração da primeira estação móvel de envasamento e rotulagens de vinho do Rio Grande do Sul representa não apenas um avanço tecnológico, mas uma verdadeira mudança de paradigma na forma como pequenos e médios produtores poderão qualificar e agregar valores aos seus produtos. Trata-se de um projeto inovador desenvolvido pelo deputado Guilherme Pazin, em parceria com entidades representativas, empresas do setor e lideranças da nossa região. A estação móvel funciona como uma unidade completa de processamento final do vinho, equipada com tecnologia de ponta para o envase, rotulagem, padronização e controle de qualidade. Em outras palavras, ela leva até a propriedade do produtor toda a estrutura que antes exigia altos investimentos, deslocamentos e muitas vezes inviabilizava a produção em escala adequada. Essa solução atende diretamente uma das maiores demandas do setor, a necessidade de modernização e acesso à tecnologia a custos compatíveis com a realidade dos produtores familiares. Com a invasão móvel, abre-se a possibilidade de ampliar a produção, garantir regularidade na apresentação dos rótulos, atender exigências técnicas e legais e, principalmente, aumentar a competitividade dos vinhos gaúchos nos mercados interno e externo. É uma iniciativa que dialoga com inovação, sustentabilidade, eficiência e desenvolvimento econômico. Ela fortalece quem realmente faz a viticultura acontecer. O produtor que está lá na ponta, cuidando da terra, da uva e da qualidade de seu vinho. Esse projeto demonstra que quando há articulação, visão de futuro e compromisso com a comunidade, o poder público consegue entregar resultados concretos. Como vereador, manifesto meu reconhecimento a essa iniciativa e reafirmo meu compromisso em apoiar ações que promovam a modernização do setor, que incentivam a economia local e que valorizem uma das maiores riquezas da nossa região. O vinho é parte da nossa identidade, da nossa cultura e do nosso potencial econômico. E projetos como este mostram que o Rio Grande do Sul continua sendo referência quando o assunto é inovação e viticultura de qualidade. Senhor presidente, concluindo este primeiro tema tão importante para a nossa economia e para os nossos produtores, quero agora trazer outra boa notícia que reforça o compromisso com o desenvolvimento das nossas comunidades rurais. Na manhã desta segunda-feira, dia 17, a Prefeitura de Farroupilha assinou a ordem de início para a pavimentação de mais um trecho da FR 05, em Nova Milano,
através do programa Caminhos do Interior. A obra contempla 1 quilômetro de estrada, mais de 6.000 metros quadrados de área, com investimento superior a R$1.100.000, incluindo melhorias da drenagem, pavimentação asfáltica e nova sinalização. O ato contou com a presença do prefeito Jonas Tomazini, vereadores Silonei, Monteiro e Argídio Schmidt, secretários, lideranças locais, que reforçam a importância do programa para fortalecer a mobilidade, o escoamento da produção e a qualidade de vida das famílias do interior. Cada trecho pavimentado representa mais segurança, valorização das propriedades e desenvolvimento para nossas comunidades rurais. Registro aqui meu reconhecimento à administração municipal e aos moradores que colaboram com os Caminhos do Interior, um programa que vem transformando a realidade do interior de Farroupilha. O meu muito obrigado. Obrigado, vereador Clemente Valandro. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Fernanda Corrêa. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento as colegas vereadoras, os colegas vereadores, a imprensa, o público aqui presente e os que nos acompanham através das redes sociais. Hoje, na verdade, eu venho a essa tribuna para falar um pouco da indignação de alguns moradores do interior, em especial a linha do Burati, a estrada FR 95 e a estrada de Nova Sardenha. Quero dizer aqui que são 3 localidades que eu recebi demandas e que estão sendo, de fato, sendo deixados para trás. E eu preciso dizer isso porque, no pedido de providência que eu protocolei, de número 2001, de 2025, eu cobrei novamente as coberturas das paradas de ônibus. Solicitação essa que pedi no início do ano, já repeti nessa tribuna várias vezes, já levei relatos e imagens e nada foi feito. Nada. Enquanto isso, as crianças continuam lá, esperando o ônibus, no frio, na chuva, na lama, como se isso fosse totalmente normal e aceitável, em pleno 2025. E não é. Isso é abandono, é descaso. E descaso com criança é ainda mais grave. Da mesma forma, desse pedido de providência, protocolei outro pedido, número 2000 de 2025, que cheguei ao ponto de protocolar pela 3ª vez esse pedido de providência, que é os reparos na estrada FR 95, que liga a linha do Burati. A situação lá, gente, é vergonhosa. É buracos, trechos destruídos, risco de acidente a qualquer momento. Um produtor daquela localidade, ele teve a coleta de leite dele suspensa, porque a estrada não permite mais acesso. Isso é um prejuízo real, tá? Causado pela falta de manutenção. E hoje, à tarde, eu recebo mais uma reivindicação. Na estrada de Nova Sardenha, indo lá para o Salto Ventoso, na linha São João, mais conhecido como Caruara. Eu queria que o Rose colocasse a foto que eu recebi aqui do Burati, é a primeira, onde aparecem as crianças embaixo da chuva, pegando o transporte. Tá? Eles ficam esperando à beira da estrada e sem nenhuma cobertura ali de parada de ônibus. E como eu digo e repito, o ano está acabando e nenhuma providência foi tomada. Pode pular para a próxima, Rose. Aqui é a estrada FR 95. Ali tem buraco. Pode pular. Quando aproxima mais perto, dá para ver o tamanho do buraco. Isso daqui, essa foto, ela estava no meu 2º pedido de providência. Imagina agora.
como que deve estar. Pode pular o próximo. Aqui é a estrada de Nova Sardenha. Tem um vídeo, e eu gostaria que colocasse o vídeo ali para mim, Rose. Estrada Nova Sardenha a São João, totalmente intransitável. Muito buraco, muita pedra, épocas de safra da uva. Ninguém consegue passar aqui. Alô, prefeitura, vamos agilizar. 8 meses que pedimos o serviço e nada foi feito. Vamos lá, gente. Isso não é demanda pendente, gente. Isso é falta de gestão, é falta de prioridade, falta de respeito com quem trabalha e vive no nosso interior. E eu digo isso, e sem rodeio, não adianta inaugurar obras, filmar, fotografar, enquanto várias localidades do nosso interior estão afundando assim no barro, buracos. Não adianta discurso bonito toda semana, se as pessoas que realmente levantam cedo, produzem e movimentam a nossa economia continuam esquecidas. E eu falo isso das localidades que eu protocolei, porque eu não fiz uma vez o pedido de providência, eu fiz mais de uma. Tá? E me parece que o secretário de Agricultura ou de Obras nem viram, ou se viram, ficou na gaveta. Então, se eles estiverem acompanhando a nossa sessão nessa noite, eu espero que eles dêem atenção a esses moradores, porque o executivo ele precisa executar, ele precisa agir e agir com ações concretas, fazer o arroz e o feijão bem feito. Porque os moradores do Burati, da FR95, de Nova Sardenha, que eu recebi hoje, enfim, todos os moradores do interior, eles merecem dignidade e não migalhas. E falando dos assuntos que já foram cobrados nessa casa, eu gostaria de saber, pastor Davi, como é que está as cirurgias de catarata? Como que está o andamento das filas? Líder de governo? Foi dada uma emenda, o senhor conseguiu uma emenda, né? Para fazer. Como é que está hoje os números, a lista de espera? Outra questão também que foi falado aqui do Rotary, dos oftalmos, seria importante esclarecer, porque lá no bairro América, na época, quando foi inaugurado a UBS, tinha atendimento de oftalmo, as pessoas iriam lá, eram atendidas, na hora já fazia o exame e saiu com óculos de lá. Hoje não está funcionando isso? Como que está? Porque é necessário sempre a comunidade recorrer aos clubes de serviço, um papel, algo que tinha, que o poder público prestava lá dentro da UBS do América e hoje não tem. Como que está isso hoje? Dá uma parte, vereador. Uma parte ao pastor Davi. Esse atendimento no bairro América, ele encerrou em 2020 ainda. Tinha um projeto, realmente, faziam as consultas, né? Inclusive, na época, nós recebemos a equipe do Google, o Facebook, que era um destaque esse trabalho no bairro América, na unidade do América. E a informação é que, em 2020, foi encerrado esse trabalho de fornecimento, inclusive do óculos, né? A pessoa consultava, tinha receita e já saía com o óculos. Então, não tem mais no América. Boa parte é o vereador Juliano. Obrigado, minha colega vereadora, pela parte triste. O vereador Davi sempre solícito, traz as informações, mas olha só, não se deu continuidade por birra. Se prejudicou as pessoas que poderiam estar recebendo óculos. Por quê? Porque não era projeto do governo do Feltrinho e do Jones. Se encerrou, poderia ter feito o aporte, porque todo ano eram uns gavola para dizer que tinha superávit. Não conseguiram aportar? Por que essas coisas boas não vão para frente? Quem sofre não é o vereador que está reclamando, é a pessoa que precisa lá na ponta. É o cidadão, é o munícipe. Isso é política pública. É ir encontro à raiz, tentar achar alternativa. Então é triste essas coisas e não pode, independente de quem seja o governo que fizer algo for bom, não pode trocar. As pessoas não podem ser punidas por uma disputa eleitoral.
Obrigado pela parte, vereadora. Obrigada pelas contribuições, colegas, e realmente é lamentável. É lamentável um projeto que tinha lá para a comunidade ele ter sido totalmente cortado, porque não era segmento da gestão, né? É assim que a gestão anterior agiu, quando trocou todas as placas de vários lugares, que nem da UPA, e é assim, quando eles não dão que eles não querem dar continuidade nos trabalhos que são bons e que são, de fatos, importantes para a população. Lamentável. Outro assunto que eu quero falar também, nessa noite, é que eu protocolei nessa casa um projeto de lei número 35 de 2025. Eu tive essa iniciativa com o objetivo de atender o anseio dos colaboradores, em especial da Suelen, e voluntários do projeto Tecer Maria Anselme, que me procurou, a Suelen me procurou e insistiu muito, né, para entrar com essa proposição. Para quê? Qual é que era a finalidade desse projeto? Para que o poder público de Farroupilha pudesse participar das ações e contribuir com cedência de instrutores, promover campanhas de divulgação para a captação de materiais junto às empresas e incentivar o chamamento de voluntários. Contudo, sob a análise da procuradora desta Casa Legislativa, foi constatado a existência de inconstitucionalidade em um dos artigos, que necessitava do quê? O projeto ele precisava de uma correção ou uma supressão do artigo invocado. Diante disso, eu apresentei uma emenda, né, supressiva com a finalidade de sanar a irregularidade apontada. E, encaminhado o projeto à comissão competente, a comissão entendeu que seria pertinente incluir no texto a autorização formal da senhora Maria Anselme. No entanto, eu quero deixar nessa casa registrado que a mesma se posicionou contrária à instituição de programa de governo, sobre a justificativa de que a participação do poder público poderia gerar interferências políticos ou uso político partidário do projeto. Assim, em respeito à empresária, a senhora Maria Anselme, e diante da sua compreensão, ainda que equivocada, quanto à intenção legislativa, os motivos e justificativas dessa vereadora, pela referida proposição, eu opto em retirar o projeto e encerrar a discussão sobre o tema. Eu quero agradecer aos colegas vereadores, à comissão, que ficou no aguardo também, né, do parecer da empresária, e quero requerer aqui, senhor presidente, que seja oficiado a senhora Maria Anselme, informando a retirada do projeto de lei número 35 de 2025 e enviando as nossas saudações. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite novamente a todos. Quero cumprimentar o Benáquio, sempre presente nessa casa, a polícia, o Adamate, TV Serra e Rádio Miri. E aos servidores da casa também. Nesta noite, quero iniciar registrando e elogiando a grande final da segunda taça Cezinho Portolã Espaço FM Odonto Top, realizada no último sábado, dia 15, no ginásio Nossa Senhora de Lourdes. As finais das categorias Master e Livre foram marcadas por belas disputas, espírito esportivo e grande participação do público, demonstrando mais uma vez a força do futsal em nosso município. Faço aqui o devido reconhecimento ao Luciano Dalpian, presidente da Liga Independente de Futsal, que foi o principal organizador do campeonato. O evento aconteceu graças ao trabalho sério e dedicação da Liga, com a parceria fundamental da Rádio Espaço e apoio da Odonto Top, e a colaboração de vários patrocinadores que acreditam e investem no esporte local. Parabenizo também a todos os atletas envolvidos que fizeram grandes apresentações,
e valorizaram ainda mais a competição. E quero aqui reforçar uma reflexão importante. Muitas vezes ouvimos críticas de que esse espaço não seria para homenagear ou elogiar pessoas. Mas quando converso com a comunidade, escuto exatamente o contrário. O povo pede que a gente valorize o esporte, a agricultura, a indústria, o comércio e os serviços prestados. E todas as pessoas que dedicam o seu tempo para fazer eventos, ações e projetos acontecerem em nossa cidade. Esta casa é a casa do povo. E nada mais justo do que reconhecer quem trabalha e fortalecer a nossa comunidade. Vivemos um dia a dia muito corrido, muitas vezes sem tempo para nada. Por isso, eventos como este trazem leveza, integração, convivência e cuidado com o emocional, algo tão importante quanto qualquer outra política pública. Sempre defendi em apoiar e valorizar quem promove eventos de alegria e momentos de socialização e bem-estar, e também esses eventos também é cuidar da nossa comunidade. Sim. Quero também destacar mais uma ação linda desse final de semana, que foi do grupo Os Trilheiros de São Jorge, que neste domingo proporcionou uma grande tarde inesquecível para cerca de 70 crianças da APAI, da AMAFA e da Casalar, juntamente com seus pais e professores. Quero destacar também que no grupo Os Trilheiros São Jorge tem integrantes da família que fizeram parte e pensam num evento lindo que aconteceu neste domingo. Foi montado um circuito de 7 quadriciclos utilizados para proporcionar muita alegria e emoção para as crianças. Além disso, toda a alimentação foi distribuída gratuitamente. Salchipão, refrigerante, água, algodão doce e sorvete. Tudo à vontade para as crianças, pais e professores. Uma demonstração de solidariedade, carinho e empatia, que merece ser reconhecida e valorizada. E reafirmo, fazer a diferença na vida das pessoas é muito fundamental. Claro que precisamos discutir projetos, votar matérias e acompanhar obras, mas também é essencial ver, ouvir, visitar, orientar, acolher e estar perto da comunidade. Muitas vezes, uma simples fala, um conselho, uma orientação ou até mesmo um abraço resolve muitas demandas. Com coisas bem simples. Mas é muito importante para aquela família que está sendo atendida. Já ouvi nesta casa também que não adianta fazer grandes obras e deixar de fazer o feijão com arroz todos os dias. Mas eu, como vereadora, posso dizer, com tranquilidade, faço o meu feijão com arroz todos os dias, diariamente, visitando, ouvindo, orientando, acompanhando e caminhando junto com as pessoas. Somos representantes do povo e precisamos ser solidários, presentes e comprometidos em fazer a diferença na vida das pessoas, todos os dias. Seja ela numa visita, no ouvir as demandas da comunidade e encaminhar, acompanhar as pessoas que têm dificuldades para resolverem seus problemas e, às vezes, um simples abraço, um sorriso, o acolher, muda o dia das pessoas. Por isso, quero aqui ler alguns agradecimentos feitos aos trilheiros de São Jorge, às entidades da APAI, AMAFA e Casalar. A APAI expressou sua gratidão pelo dia inesquecível proporcionado aos seus estudantes. Destacaram a emoção, os sorrisos sinceros e o cuidado com que cada criança fosse acolhido com muito amor e carinho. Ressaltaram também que os alimentos oferecidos gratuitamente tornaram o momento ainda mais especial e acolhedor. O reconhecimento da AMAFA também. A AMAFA enviou seu agradecimento relatando a alegria e a emoção dos alunos, familiares e colaboradores,
Para eles, a tarde foi extremamente significativa e o lanche oferecido completou a experiência, trazendo ainda mais alegria e conforto a todos. A Casa Lar também manifestou e agradeceu aos trilheiros de São Jorge pelo domingo repleto de aventuras, carinhos e novas experiências. Destacaram o quanto as crianças ficaram felizes com a atenção recebida e reconheceram que os alimentos disponibilizados gratuitamente contribuíram para tornar o dia ainda mais especial. E para encerrar, senhor presidente, quero dizer que ações como essa fazem uma diferença enorme na vida das pessoas. Muitas vezes, tirar um tempo, oferecer um abraço, um sorriso, ou simplesmente acompanhar alguém que enfrenta dificuldades é o que transforma o dia e fica na memória de quem recebe e também de quem realiza. Quando demonstramos que ninguém está sozinho, que existe alguém para olhar por ele, que se importa e está disposto a estender a mão, reforçamos o verdadeiro sentido de comunidade. E é assim que agimos como irmãos, cuidando uns dos outros, valorizando cada cidadão e tornando o caminho mais leve. São gestos como estes que permanecem na vida das pessoas e ficam guardados para sempre no coração de quem recebe e no coração também de quem realiza. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Obrigado, vereadora. Convido o Partido Liberal, falha. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Silonei Monteiro. Já queria mudar de partido, Silo. Eu te encaminhei. Senhor presidente, então, colegas vereadores, público aqui presente, quero usar essa tribuna para falar sobre o voto do Legislativo. Então, é preciso dizer com serenidade e firmeza que cada vereador aqui tem autonomia independente e o direito constitucional de votar aquilo que a sua consciência considerar correto. Mas sempre a opinião da comunidade será ouvida, desde que tenha fundamento. Muitas vezes chegam ao parlamento projetos complexos, densos e com impactos sociais, financeiros e jurídicos profundos. Então, a população tem o direito de saber o que estamos votando, os vereadores têm o direito de se aprofundar e o município merece receber leis bem constituídas, bem discutidas e bem fundamentadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a pressão externa não é um argumento. Quando uma matéria é boa, ela se sustenta no diálogo, quando é justa, se sustenta no debate e quando é necessária, ela convence. Então, este parlamento aqui não pode permitir que vereadores sejam desqualificados, julgados ou intimidados por exercerem o direito de votar, conforme a própria consciência ou sobre a sua leitura e o estudo sobre a matéria. Isso é antidemocrático, antiético e perigoso para a saúde institucional do Legislativo. Então, reafirmo aqui meu compromisso, meu voto não é moeda, não é favor, não é instrumento de agradar ou desagradar, quem quer que seja. Meu voto é responsabilidade com a verdade, com o meu mandato e com o povo que confiou essa cadeira. Então, minha fala nessa tribuna é para reafirmar algo que considero sagrado na vida pública. O voto de um parlamentar não pode ser sequestrado pela pressão, pelo grito ou pela conveniência política ou por faixas e cartazes de quem quer que seja. O voto só tem valor quando nasce do convencimento e da responsabilidade e do conhecimento dos fatos. Tenho escutado insinuações que votar juntamente com o governo significa submissão, pois deixo claro aqui, meu voto não tem dono, não tem cabresto e não tem rótulo. Meu voto tem fundamento e sempre estará do lado de quem for melhor para a população. Não votarei contra projetos só para agradar a oposição ou parte da minoria da população. Eu voto com base em dados, estudos, pareceres técnicos e diálogo com quem entende do assunto. Se o projeto traz benefícios reais para o cidadão, este está sustentado por informações convincentes. Meu dever é votar a favor, não importa quem apresentou. E digo mais, a verdadeira independência parlamentar não está em ser contra tudo, mas saber reconhecer quando algo é bom para o município, mesmo que venha do lado político que alguns insistem em atacar. O parlamentar que vota por bira ou por disputa partidária não defende o povo, defende apenas a sua narrativa. Portanto, não aceito e não aceitarei pressão,
para desviar o meu voto do caminho que considero correto. Quem tenta constranger um vereador por votar conforme a sua consciência ou seu estudo, está, na verdade, atacando o próprio Legislativo. Então, eu reafirmo aqui meu compromisso, é com Farroupilha, com cidadão que acorda cedo, paga seus impostos e espera maturidade desta casa. E enquanto eu ocupar essa cadeira, meu voto seguirá sendo técnico, coerente e transparente. Democracia não é disputa de vaidades, democracia é construir um caminho, e eu seguirei votando conforme as informações e as evidências mostrarem o melhor caminho para o nosso município. E até o momento o Executivo vem mantendo e mandando para essa casa bons projetos. Do Legislativo ainda parece ter um pouco mais de coerência em alguns projetos, mas sempre vamos estudar e me aprofundar para tomar a melhor decisão. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balguarte. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar o polícia, o Benáquio, enfim, todos que nos acompanham dos seus lares. Bom, eu quero fazer uma fala sobre um problema, né? E muitas vezes a gente pauta os problemas, mas a gente apresenta o caminho e a alternativa. E eu vou citar uma lei da minha autoria, que foi uma lei que tem dado efeito na cidade, que é a lei que nós alteramos o Código de Posturas e nós, de fato, descrevemos o que é considerado um veículo abandonado. Porque até então, o Código de Posturas tinha sido passado por uma reforma, mas o Código de Posturas em si ele não ficava claro. Ele ficava muito vago nas suas concepções, ou seja, no que estava escrito. Então, quando conversava, solicitava para a ouvidoria, ou solicitava propriamente conversando com os fiscais, eles diziam, não, mas espera aí, o que está? Então, nós estudamos, nós debatemos e na legislatura passada nós aprovamos um projeto de lei que o quê? Classifica o que é um veículo abandonado e qual que é o caminho. Pois bem, o Executivo Municipal relutou bastante, principalmente o ano passado, por ser um ano de período eleitoral. Mas, esse ano, colocou na prática e teve bons frutos. Vários veículos foram retirados, que isso é muito importante. Isso faz bem o quê? Para a mobilidade urbana, para a segurança pública, para combater a proliferação de roedores, para combater a questão de prostituição, de drogas, etc, etc. Mas tem um caso que ele é emblemático, que eu fiz o pedido de providência, que foi lido pelo secretário da mesa, o vereador Pastor Davi, que é a remoção de um caminhão. Rose, coloca na tela. Esse caminhão é vergonhoso. E eu achei que esse caminhão havia sido removido. Porque quando, numa das vezes que eu fui fazer o gabinete móvel, eu conversei com uma das moradoras próximo, de frente, de fato, ao caminhão, e eu não ouvi mais falar, e eu não passei mais lá. E aí, se for passar as fotos, vai ver, agosto de 22, estava até um pouquinho antes. E aí depois vai passando maio de 2025 e pode passar novembro de 2025. Ou seja, tem mato que cresceu, o caminhão está oxidado. Isso é na rua Cachoeirinha, no bairro Santa Catarina. Então eu faço o pedido aqui encarecidamente, mas eu não quero, volto a dizer o que eu falo muitas vezes, eu não quero uma resposta para tipo assim, pronto, não. Eu quero que amanhã um fiscal da prefeitura vai lá e promova a notificação. Lavrar o auto de infração, dá o prazo, que é 10 dias, e se dentro de 10 dias que se recolha. Ah, mas a prefeitura não tem um guincho. Não me interessa, se dê um jeito. Tem que resolver isso aqui. Desculpa. Não dá para ficar mais na frente da casa daquela pessoa. As pessoas têm medo do que está ali. E eu não queria um caminhão desse tamanho na minha frente, nem um carro. Então isso aqui tem que ter solução. Na quinta-feira, alguns moradores do Santa Catarina me ligaram e me disseram, Juliano, a gente sabe que tu fez uma lei e tal, mas não andou. Eu disse, mas eu achei que já tinha resolvido esse problema. Então o que eu disse? Não, nós vamos protocolar um pedido de providência na sexta, foi protocolado, foi lido. Então assim, é solução do problema. Isso aqui precisa ser solucionado. Né?
Não dá. Essas coisas, elas são pequenas, mas elas facilitam problemas. Tudo aquilo que eu falei antes. Então, fica aqui meu registro sobre esse assunto. Então, uma outra questão que eu gostaria de falar também, hoje a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da professora, da reitora Márcia Barbosa, ela anunciou a diretora, melhor dizendo, do campus da URGS da Serra Gaúcha, que vai ser a professora Kelly Lissandra Bruck, que eu quero já aqui de antemão desejar boas-vindas à professora e dizer que estamos muito contentes e conte conosco nesse processo, nesse trabalho. E por fim, não menos importante, que é uma coisa que também o município, num sentido amplo, seja o público e o privado, está tendo eventos, seja de caráter esportivo, de cultural, mas as divulgações estão muito ruins. A gente sabe depois que aconteceu. Eu gostaria de participar de mais algumas coisas, mas eu não está chegando as informações. Então fica aqui um sentido para nós melhorarmos, para concluir, para melhorarmos enquanto cidade e participação popular. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Sinonei Monteiro. Presidente, pessoal, queria passar então que amanhã vai ser a primeira reunião da Frente Parlamentar do Esporte, aí, então acho que é inédita essa frente aqui nessa Câmara Legislativa, né? Então, e a gente vê a importância do esporte, né? Então, a vereadora Cleci falou ali também, né, que esteve acompanhando as finais do Citadino, né, e o Joel também esteve participando ali do pessoal do campeonato Velo Parque, né, Joel? E eu estive acompanhando a Copa FENAQUIV, as finais, lá no campeonato, vai ter as finais Sub-13, Sub-14 foram no fim de semana, vai ter a Sub-15 e Sub-16 no próximo. Teve o Ar de Enduro, então, na primeira edição, ali atrás do Parque Cinquentenário também, foi o dia inteiro de prova. Teve a premiação no Campeonato Municipal de Bocha, também ali no CTG Rancho dos Gaudérios. Então, o município de Farroupilha aí respirando o esporte. Então, essa frente parlamentar aí, ela vem muito, né, de procurar fazer algo para fomentar mais ainda o esporte aqui na nossa cidade, uma bandeira que eu sempre carreguei e vou carregar. Então, acho que é muito importante, aí eu espero a presença dos nossos nobres colegas aqui que fazem parte da frente amanhã, então. É isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Sinonei. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Roque Cervenini. Senhores vereadores, demais pessoas presentes, a imprensa, realmente teve sábado aí o final da Copa Cisínio Portolã. Eu estive lá presente, inclusive, vi o desempenho do nosso ex-colega vereador Fernando Silvestrin, esposo da Glaci, jogando lá. 50 a mais, perderam de 8-0, mas foi bonito. Mas foi bonito. Não, é que foi pegado. Importante é competir, tá bonito, muito bonito o jogo. Depois teve a gurizada também que jogaram aí, foi baita de um campeonato. E a gente tem que realmente participar e incentivar o esporte, porque é bastante importante. Eu gostaria de fazer uma fala aqui sobre o que a Fernanda levantou no grande expediente, que são as estradas do interior. A gente dizer que está tudo ruim é um exagero, não dá para dizer isso. Tem estradas boas, com certeza tem. Mas eu acho que falta, eu continuo entendendo, e eu nunca fui secretário de Agricultura, mas eu creio que o município precisa de uma gestão planejada para a área das estradas. E não importa quem que seja o governo que for. Nosso governo também teve falhas nisso. E uma das falhas é essa misturança que não se sabe se é com obras ou se é com agricultura. Aí tem um buraco no asfalto, é com obras. Está asfaltado é com obras, não está asfaltado é com agricultura. O Maurício vai saber do que eu vou falar. Estrada que vai para São Pauleto. Está fazendo mais de 2 anos que caiu o asfalto lá. Continua caído. Caçador também. Estrada que vai lá para Santo André. Indo, Maurício, à direita, na subidinha, o buraco no meio do asfalto. Tem mais de 3 anos que está lá o buraco. Que agora que sobe o morro aqui, que vai para a linha Jacinto, o acesso, asfalto antigo, foi feito na época do Pascoal. Está o buraco. Até eles estão mais conformados que é bem no meio da pista e não pega os pneus.
Você vai ali na Janssen, agora municipalizou aquele trecho ali, arrancaram os paralelepípedos na frente do posto, está lá todos os buracos, período que estão passando com caminhões carregados de pêssego. E para quem não entende da agricultura, pode parecer frescura, mas uma carga de frutas, quando balançou, estraga as frutas. Você vai, uma freada, passar num buraco. E aliado a tudo isso, esses locais que não têm pavimentação e que estão bem complicados, diversos trechos. Por exemplo, tem uma senhora lá na linha Miller, a dona Lourdes, toda semana ela passa. E sabe qual é a dificuldade dela? Ela vai a pé, ela nem usa carro. Para ir nas amigas dela, não consegue andar na estrada quando chove, porque forma uma lagoa. Eu cansei de pedir para o secretário de Agricultura, sempre tem uma desculpa e nunca faz. Nunca faz. Bem na divisa, exatamente. É a estrada que vai dali da linha Miller, que vai para o campo antigo, vai lá na ferragem do Regate, do Hélio Regate. Tá? Passa ali no campo. Então, me parece que tem umas coisas assim que só faço aquilo que me interessa. E quando você tem esse tipo de gestão, a tendência de dar errado é muito grande. E aí quem perde não é o secretário. Quem perde é a nossa cidade, é o nosso interior. Então, eu creio que nós precisaríamos ter uma ação mais planejada para isso. E como disse o Maurício, ali que vai para o caçador também. E é antigo aquele buraco. É antigo. Tem umas coisas que a gente estuda, e quando eu fiz gestão pública, fiz cadeiras diversas nessa área, que é o princípio da continuidade. Inclusive é recomendado pelo Tribunal de Contas. Você pode ver, os asfaltos novos têm olho de gato nas laterais e no meio, e nos asfaltos antigos não botaram nada. Também para dividir o que um governo fez e o que o outro fez. Minha opinião, é melhor com os olhos de gato, é muito melhor. Antes deu para fazer o asfalto, se iniciou, se fez mais asfalto. Mas o que custava fazer a sinalização? Quando eu assumi como secretário de obras, aquela avenida Armando Antonello tinha sido aberta um pedaço e estava lá parado. Estava lá parado, não tinha recurso para dar continuidade. Ela não tinha saída para a Pena de Moraes. Eu vou pedir espaço de liderança. Ela não tinha saída para a Coronel Pena de Moraes. Espaço de liderança, o vereador Roque Severino. Havia ali uma abertura daquela estrada que não era do nosso governo. E, inclusive, ela privilegiava famílias que não eram partidárias nossas. Mas não estava privilegiando as famílias, estava resolvendo um problema de um loteamento, mas privilegiava principalmente as pessoas que precisavam da estrada, da rua. Eu cheguei e falei para o Dionélio Scheider, que era o secretário de Finanças, que ficou por um período, inclusive, no nosso governo. Ele me disse, secretário, vamos arrumar uma verba aqui, vamos ver, procuramos, fizemos e resolvemos e terminamos. O Pedroso fez ali o cinquentenário, Avenida São Vicente, fez a primeira imprimação do asfalto, terminou o governo e não deu para fazer a segunda, mas estava o recurso depositado. Não é obra feita incompleta, foi feita a obra e não conseguiu terminar. Até hoje o governo não recapiou, não terminou a via. Então isso é coisa de gente que não pensa na cidade, pensa na eleição. Pensa na eleição. E quando se pensa na eleição, se cria esse tipo de problema para a cidade. Só piora a cidade. Eu não fui atrás para ver, Fernanda, mas me soa assim uma coisa quase que incompreensível que alguém tire a placa de um governo, de uma administração, para não aparecer aquela administração que fez a obra. Parece uma coisa, é uma coisa tão pequena, sabe, que é imensurável, de tão pequena que é, beira a infantilidade fazer uma coisa dessa. Mas se tem políticos que pensam assim, é o político que foi escolhido para governar, né? Então, eu acho que nós precisaríamos fazer um rearranjo político dentro da cidade. Cara, projetos importantes, como disse o Silo, tem que votar. Nós aqui, eu acho que eu votei contra 1 ou 2 projetos só até hoje. Sabe? Mas me parece que do outro lado não pensa da mesma forma.
Porque quando tu faz esse tipo... E eu vou dizer assim, ó, eu poderia dizer mais coisa aqui. Mas eu acho que a vida nos dá, assim, os momentos que tu adquire uma maturidade política que não vale a pena tu ligar uma usina para acender um fósforo, sabe? Mas teria tanta coisa que poderia ser dita e que desmoralizaria alguns que estão lá do lado de lá, que ficaria feio. Mas não vale a pena. Mas eu acho que deveria de sentar e fazer um planejamento, principalmente nessa questão da agricultura, para não ser um negócio de quem grita mais leva mais. Tem que ter um plano de ação. Não é possível que vão ficar só na entrega da carguinha de brita. Eu falei com uma pessoa, um dia da semana passada, num almoço, da prefeitura, cargo efetivo do MDB, filiado ao MDB, que me disse: Roque, brita tem muita brita. Tem muita brita. Mas, se não controlar, você vai tudo. Porque é tudo carguinha para um e carguinha para outro. Mas para as estradas, pouco. Então, eu lamento quando se ouve isso, porque isso demonstra o grau de comprometimento que se está de olho na próxima eleição. E vou ser sincero, é preferível perder uma eleição do que ter que comprar voto para se eleger. E principalmente quando tu compra voto com dinheiro público, que é a brita, que é a gasolina, e depois tu tem que entregar, ou se entregou durante o mandato, tem que entregar durante a sua gestão. E aí você não faz o que é público, o que é para todos, para arrumar a estrada lá para o Caravaggio, para arrumar a estrada lá para a Boêmia, para arrumar a estrada da linha Miller, da linha Eli, para arrumar os asfaltos que estouraram. E aí fica lá o vereador do interior, né, a Glaci, o Valandro, o Maurício. Eu não moro no interior, mas vocês sabem que eu tenho relação com o interior e defendo muito a agricultura, tendo que dar explicação. Eu, como sou de oposição, eu posso até usar o argumento, mas quem não é de oposição, como é que vai ver o seu secretário resolvendo serviços particulares quando o serviço público está deixado de lado? Então, eu faço aqui, Fernanda, um parênteses aí de 10 minutos quase, para te dizer que é muito justa essa tua abordagem com relação às estradas do interior. É muito justo. E eu acho que a prefeitura deveria de definir obras. São obras. Política agrícola é política agrícola. Para o agricultor, e estrada tem que ter quem cuida das estradas, porque senão fica uma confusão que ninguém entende o que é. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, presidente. Obrigada, então, pela palavra. Eu quero falar aqui, usar o meu espaço para falar sobre uma questão que eu já trouxe a esta casa em outros momentos, que é sobre a prioridade nos atendimentos, então, né, nos espaços públicos. Uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu trouxe o relato de uma mãe que teria levado 2 horas para ser atendida com a filha. Até questionei o líder do governo aqui, o pastor Davi, ele trouxe a resposta do secretário, que com a maior cara de pau falou que a menina foi atendida em 1 minuto. 1 minuto. Que a gente sabe que isso não acontece na UPA. E a mãe relatou, então, que tinha demorado 2 horas para fazer o atendimento completo. Nessa semana, novamente, eu recebi alguns relatos, num grupo que eu faço parte de famílias atípicas, que isso não vem acontecendo. Então, eu quero trazer esta casa para falar sobre isso, porque eu quero questionar. A prefeitura não sabe qual é a lei que tem que ser cumprida, então eu vou falar aqui, que é a Lei 10.048 do ano de 2000. Essa lei existe há 25 anos. Para prioridade nos atendimentos. Prioridade de quem? Idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência, pessoa com mobilidade reduzida, pessoa com um transtorno do espectro autista e doadores de sangue. Então, essas pessoas têm prioridade no atendimento. Essa prioridade é obrigatória em repartições públicas, concessionárias de serviços públicos e instituições financeiras. O que a UPA é? A UPA não é isso? Por que não está tendo atendimento prioritário? Por que quando as famílias chegam lá e questionam e mostram o CIPTEA, as atendentes falam, não tem prioridade? E aqui, pastor, eu vou te pedir novamente para que tu leve isso ao secretário. Ele sabe o que está acontecendo. Porque as famílias, inclusive, mandaram ali que entraram em contato com ele, né?
pediu desculpa, enfim, e disse que ia ver o que estava acontecendo, mas o ProSaúde, ele presta um serviço para a prefeitura. Então, é a gestão da saúde que tem que ver e que tem que cobrar o atendimento adequado para as pessoas. Então, assim, por favor, eu vou pedir novamente aqui que seja conversado, que seja falado, e isso é lei, isso é direito. E direito a gente não discute, a gente só cumpre. Então, é o que tem que ser feito aqui. E, então, quero pedir novamente para o líder de governo aqui que leve a nossa fala em relação a isso. E eu vou aproveitar meu tempo também para falar sobre uma questão que a gente falou o ano inteiro, que é sobre a questão dos monitores. E a gente fez agora um pedido de informações, então, para saber do prefeito qual que é o planejamento. Como bem fala o vereador Roque aqui, não tem planejamento na agricultura, não tem planejamento, vereador, na educação, porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer também. Vai começar um novo ano letivo e as dificuldades serão as mesmas. Eu torço para que não. Eu torço para que em 2026 eu não tenha que usar os meus espaços todas as semanas para falar que falta monitor, para falar que os monitores desistiram, para falar que não tem capacitação, que esse ano começou uma capacitação e não teve continuidade. Eu espero de verdade, porque eu não torço para que o município dê errado. Eu torço para que dê certo, para que as pessoas tenham um serviço garantido, para que as famílias que vivem o drama diário que é ter uma criança com uma deficiência que não consegue ter o atendimento adequado na escola, no posto de saúde, que ela consiga. Então, é isso que eu quero aqui, presidente, quando eu falo toda vez a mesma coisa. Então, eu quero dizer aqui que a gente enviou, né, em abril deste ano, uma carta em nome das famílias. A gente reuniu com o prefeito as famílias atípicas num sábado pela manhã, com ele, com o secretário da Saúde, secretária da Assistência, secretário da Educação, vice-prefeito, e até hoje, tudo que foi solicitado, nada, a gente obteve resposta. Nada. Então, assim, o prefeito não se comprometeu naquele momento que faria o que a gente estava solicitando. O único compromisso dele foi o quê? Eu vou analisar e me comprometo em dar um retorno, né, sobre o que podemos fazer. Esse retorno nunca veio. Tanto para o nosso mandato, quanto para as famílias. Esse retorno não surgiu. Então, aqui eu quero pedir o retorno do prefeito. A gente fez agora um pedido de informações pedindo sobre os monitores, qual que é o planejamento. Eu sei que o senhor, líder de governo, também está em cima desse assunto, né? O senhor já falou aqui que o prefeito está pensando em alternativas, mas quais são elas? A gente pode ajudar em alguma coisa? Nosso mandato está à disposição. As famílias também, eu acho que precisa ouvir as famílias. Não dá para a gente trabalhar com achismo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Argídio Schmitz. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Sábado estive também no jogo lá. Me encontrei com o Roque, me encontrei com a Glaci. E Jorge, me deu saudades. Me deu saudades. Não era o meu forte o futsal, mas o esporte em si. Eu vi aquelas pessoas com mais de 50 anos e disse, podia estar aí também, né? Mas foi bonito a segunda taça Cezinho Portolã. A galera que estava lá, a torcida, o movimento que foi feito pelo Lucianinho, né? Tudo direcionado à saúde, né? Então, eu vi aqueles senhores de 50, 55 anos lá e me deu saudades. Fernanda, vi que você falou ali das estradas e no momento que você estava falando, eu estava no WhatsApp com o secretário da Agricultura. Antes de você começar, eu já estava falando com ele sobre estradas, tá? E quando você falou dessa estrada, eu cobrei dele. Ele me disse que está em São João, fazendo patrulhamento, e esse trecho seria o seguinte. Então vamos cobrar, não só nós também, né? Para essas pessoas ter o trânsito melhor. Amanhã, 1h da tarde, também fui acionado por semana passada, indo para um agricultor ali da Busa, para ver a sua propriedade. Então, acionei o secretário da Agricultura, nós vamos amanhã fazer essa visita.
Hoje, dia 17 de novembro. Hoje fazem 2 anos das enchentes, Roque. Tivemos a de setembro, que não afetou o nosso município, mas tivemos essa de novembro, 17 para 18 de novembro, onde que eu era secretário, e vocês sabem muito bem a catástrofe que foi, não foi tão forte que nem a de abril de 2024, mas eu sei que viramos noites, Jorge, atendendo a população. E o dia 25 de janeiro, nós se encontramos, Roque, lá em São Pauleto. Já estava caído, caiu em novembro. Mas as demandas eram grandes e eu me lembro que tu me disse, está sinalizado lá, e todo mundo viu, não precisava nem sinalizar, mas foi sinalizado para a segurança da população. Foi fevereiro, começo de março, eu consegui colocar as máquinas lá para fazer a contenção daquilo lá. E em abril, começo de abril, saí para concorrer, né? E ficou essa demanda. Acho que foi setembro, eu fui cobrado pelo morador, o Baggio, lá da São Pauleto. Schmidt, me ajuda. Eu sei que foi tu que fez a contenção lá, então queria ver agora com o poder público para refazer aquele asfalto lá. Como foi feito São Miguel também, que caiu na mesma época. E o secretário me garantiu que até o final do ano ele ia fazer. E eu devo isso para o Baggio, para o morador de lá, e disse para ele, até o final do ano, cobrei de novo, novamente, semana passada, para eles fazerem essa recuperação lá asfáltica, que ali passa caminhões, todo mundo sabe, quem conhece aquela região sabe os moradores que tem lá e a produção que tem lá. Então é segurança para todos. Sendo uma parte do vereador Roque. Uma parte do vereador Roque Severino. O Gídio recuperou bem a memória aí, me lembro, na festa de São Pauleto, a gente se encontrou, tu era secretário, vocês sinalizaram, enfim, depois tu fez vamos dizer, aquele suporte ali para escorar ali, para parar de descer ali o material, mas não foi feito mais nada depois disso. E me falaram que estão licitando uma empresa para arrumar todos esses buracos nos asfaltos. Eu estou esperançoso que isso seja realmente. Só que ali em São Pauleto é meio grandinho o negócio, não é tão pouca coisa. E nós estamos dia 17 de novembro, faltam 30 dias para terminar o ano. Dia 20 de dezembro já se vai, né? Então, esperar que seja feito. Inclusive, eu fui procurado por moradores que queriam eles fazer. Agora, estavam querendo comprar concreto para fazer aquilo lá. Aí eu dei esse retorno e daí é que eu soube que estão licitando uma empresa para fazer. Espero que seja realmente. Obrigado. Vou cobrar de novo, novamente, Roque, a todos os vereadores também, o Belaver, que é daquela região. Não querem mais que eu fale, eu paro, né? Só para retomar, vereador. Então eu vou cobrar novamente, cobrei semana passada e vou ver, sim, estamos quase no final do ano e temos que fazer, como foi feito São Miguel em várias regiões. Tu tem tempo ainda se quiser usar. Tá, mas estou concluindo, tá bom? Obrigado, presidente. Vereador. Com a palavra o vereador Maurício Belaver. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Sobre falar interior, estrada de chão aqui, eu acho que eu dou uma aula para qualquer um aí. E o que eu escuto também. O interior funcionaria bem melhor se tivesse a subprefeitura. Isso sim, é fato que Bento tem aí, Caxias tem, e isso anda bem melhor, flui melhor, e não tem discussão com ninguém. O subprefeito, tu liga para ele, tu fala com ele, ele vem aí, vapt-vupt, né? Ele está ali na comunidade, no seu distrito, ele conhece o problema que tem no momento. Se precisa, não precisa, se o eleitor ou alguém aí está se prevalecendo, se está pedindo demais, ele está ciente de tudo aí, o subprefeito. Roque, se tu não botou as tartarugas, paciência, né, cara? Então, não tem o que falar, né? Mas tranquilo aí. Ali ali naquela dolaria do Seco, como é que é mesmo? Caçador. Ali sim tem um buraco bem complicado.
E o asfalto, quando tem buraco, ele dá uma pancada seca. Ele não tem... E não só quebra auto, quebra caminhão. E ali tem um seco, tem vários empresários grandes aí. E falar lá do Baggio, cara. O Baggio, quando que eu vejo ele, eu desvio. Porque toda vez que ele me pergunta, é isso aí. Não tem como aguentar. Eu vou fazer o quê? Não, cara, isso aí é uma vergonha. Eu vou falar porque eu sinto na pele. Não tem, tá aí. E quem fez o asfalto? Foi até de vocês, né? Eu vou dizer, foi o Roque. E foi eu. Vou fazer o quê? Não tem, cara, tem que desviar. Graças a Deus que fez, né? Então, hoje, o agricultor ele é cobrado em tudo. É nota eletrônica, é defensivo. O Valandro está aqui, que produtor é produtor mesmo, né? E produtor Nutella é diferente. É produtor que exerce a profissão. Então, eu acho que já passou a época de choveu, tu tem que rebocar com o trator para sair da propriedade. Choveu, tu tem que dormir lá o motorista. E a prefeitura, a Câmara, aqui também o presidente, é uma empresa. É uma empresa comum. Tu tem que trabalhar, tu tem que administrar para nós faturar, né, Valandro? Eu sempre falo lá em casa. Hoje o momento é a safra. Então hoje tu tá faturando. Tu tem que estar ali para faturar. Onde é que está faturando agora? Primeiro, segundo distrito, fruta. Então tu tem que dar atenção para lá. Aí vai cair lá para o terceiro, lá no Valandro, lá em setembro. Aí tu tem que focar lá. Caravaggio. Caravaggio faz uma semana, foi num sábado, teve que rebocar um caminhão. Onde é que bateu? Maurício. Como é que vai fazer? Paga um particular. E assim funciona. A fruta é essa. Por que eu disse? Cara, eu tenho anos de estrada de chão. Mas não foi só no governo nosso. Cara, o governo de vocês também aconteceu isso. Por isso, cara, eu digo, subprefeitura tem que sair, tem que ter um negócio para ter a subprefeitura. Por causa do quê? O cara sabe que a estrada está feia, tal lugar, ele vai britar, vai chover. Choveu hoje, amanhã. Onde é que é o pior pedaço? Sempre tem. Prioridade é o subprefeito está ali. Deu problema num caminhão, ele já vai botar uma máquina de imediato aí. Agora tu vai ligar para o secretário, o secretário vai ligar para lá, onde é que está o operador, aí bagunçou. Por isso que eu digo, cara, estrada de chão sempre foi problema. Não existe dizer, foi esse, foi aquele, ABC. E eu volto a dizer, o Baggio, eu desvio dele. Não tem condições. Não é só vocês que procuram. Meu Deus. Então, é isso aí. Não tem o que fazer, né? Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Sionei Monteiro, espaço de liderança. Eu só queria, na verdade, ali contrapor o nosso colega vereador Roque ali, né, quando ele fala que o Pedroso, né, não era eleitoreiro. Acredito que sim, Pedroso fez obras ali que foi eleitoreiro, foi na época da campanha, né? Então, inclusive, se for ver, né? Deu uma lambida em várias ruas da cidade, ali, inclusive no meu bairro, que precisava ter mexido em algumas tubulações, não fez, só passou um asfalto, que um ano depois ali já estava virando os cacarecos lá e aparecendo o paralelepípedo, né? Então, pensou sim, só na eleição, né? E o que eu posso falar, né, ali o Feltrin, ali quando assumiu, terminamos várias obras que tinham começado pelo governo anterior. Um exemplo dela foi a piscina do Parque dos Pinheiros, ali, é uma obra que tinha começado no governo anterior e ele podia ter deixado de lado, então, e ter dito, não vou fazer. Não, ele foi lá, terminou e ficou um baita de um espaço, né? Então, e na minha colega Fran, né, Fran, às vezes drama das famílias sempre tem, né, isso às vezes a gente não consegue atender a todos também, né, então tu imagina também quando tiraram o posto industrial e posto do 1º de maio, como é que ficaram as famílias desses locais aí, né, então, também sofreram um drama terrível lá, né, porque não tinha um posto do lado da casa, que atendia todo o bairro,
e, de repente, no fim das contas, tiraram, né? Mas eu concordo contigo, né? O município precisa, né? Precisa se estruturar ali, precisa avançar em algumas questões, mas eu acho que muitas ações estão sendo feitas, né? Estão sendo contempladas. A gente precisa também, às vezes, não só criticar, mas também tentar ver o lado bom que está acontecendo das coisas, né? Com postos de saúde, que também é uma verba federal, né? Mas o governo colocou a mão, está fazendo e já está um andamento bom. Então a gente está aqui também para criticar, mas quando o serviço é bem feito, acho que também tem que ter um lado também de valorizar isso, né? Porque é a comunidade de Farroupilha que ganha. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos que estão ainda. O seu Benac está ainda aí, né? Caleb e o nosso assessor ali está firme. E o Adamati também, cumprimentando a imprensa. Eu penso o seguinte, gente. Um erro não justifica outro. Passa governo, vem governo, alguns acertos acontecem, alguns erros acontecem, mas se nós estamos no governo, a gente tem que procurar acertar. Então, eu procuro fazer o meu papel. Hoje fui citado várias vezes aqui, né? Inclusive, um certo nervosismo da vereadora Fernanda. Mas eu procuro fazer o trabalho de líder de governo, que é esse elo entre a população, o executivo, nós, executivo. Já pedi aqui para o secretário de saúde, já pedi para a secretária de educação as informações. E eu penso o seguinte, Fran, né, na vereadora Fran, na questão do atendimento. Cara, não está dando a prioridade, tem que ir lá na UPA. O vereador tem que ir lá na UPA e dizer, por que vocês não estão dando a prioridade? Tem que ir lá no Pró-Saúde. Por que não estão dando a prioridade? E pronto. Ah, não estão dando, o secretário não se move ou se move, não sei. Né? Tem que ir adiante. É direito, tem que ir adiante. Por quê? Porque as pessoas precisam dos seus direitos. Esses dias eu estive no Hospital São Carlos com meu pai, e o meu pai tem 76 anos, chegou lá, sozinho no atendimento, eu cheguei e disse, vou entrar. Não, mas direito do idoso tem acompanhante. Não dei carteiraço, não disse quem eu era. Quando a moça não deixou eu entrar, eu liguei para a Janete, liguei para o Iote. Simples assim. E entrei e fiquei lá, até que meu pai teve alta. Tem, é direito, gente. Independente de governo. A gente não está aqui para bajular governo. A gente está aqui para fazer a coisa acontecer. Inclusive, fazendo intermediação. Amanhã o vereador Roque Cervenini, dei a minha palavra, que pediria um horário com o prefeito. Amanhã ele vai ter um horário com o prefeito, 10 horas da manhã. Levar suas propostas, né? Porque se nós fomos eleitos aqui pelo povo, e cada um aqui tem uma representatividade, o povo confia na gente. E não estamos aqui por causa de A, B ou C, nós estamos aqui pelo povo. Então, eu acho que a gente tem que ir para cima, porque o mandato passa, Schmidt, 4 anos passa e a nossa vida continua na cidade. Depois nós vamos encontrar os amigos, aqueles também que não são muito amigos, porque a gente não agrada a todos, né? Mas a gente precisa de andar de cabeça erguida, não fugindo das pessoas, né? De dar satisfação daquilo. Eu vou dizer para vocês, não só aqui eu tenho sido demandado, mas na área da saúde, vagas, cirurgias no Hospital São Carlos, coisas atrasadas, vagas em Caxias do Sul, vagas de oncologia, muito atraso, muito atraso. Eu não sei o que está acontecendo, mas precisa melhorar. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Glaci Silvestrin. Quero me somar à fala do pastor Davi e do meu colega Maurício de Louveira, dizendo de que, com certeza, passam governos, entram governos, tem muitos erros, mas também tem muitos acertos, né? E a gente está aqui para sempre tentar buscar o melhor para a nossa comunidade. Na questão das estradas do interior, eu vejo que antigamente tinha, em todos os distritos tinha subprefeitura. E eu acho que seria muito necessário ter, porque muitas vezes as máquinas estão lá no outro distrito, ou estão lá em outra localidade,
E aquela localidade que está reclamando da estrada, muitas vezes tem que esperar até que as máquinas se deslocam para aquela comunidade. E isso às vezes demora bastante, né? Porque às vezes tem as chuvas também que interferem, né? E aquela solicitação daquela estrada, onde a Fernanda fez o levantamento hoje, dizendo que tinha aquele problema que as pessoas não conseguem caminhar, foi uma reivindicação também minha já de tempo, e o secretário havia me informado de que as máquinas estavam em outra comunidade, assim que desse eles iriam para lá para fazer. Só que nessa demora, muitas vezes, né, as pessoas que moram ali ficam sofrendo, né? Então, eu acredito que tendo uma subprefeitura em cada distrito, tendo os coordenadores que, seguidamente, inclusive junto com nós, vereadores, podemos apontar, como a gente apontou, a dificuldade que estava ali, mas a gente também entende que um secretário sozinho não consegue, tem que ter os coordenadores que ajudam também a que as máquinas estejam mais rapidamente fazendo esse roteiro. Então é isso que eu entendo que sim, iria ajudar muito os nossos agricultores também. Era isso, senhor presidente. Sendo uma parte, o vereador Juliano Bogani. Uma parte é vereador Juliano. Obrigado pela parte, vereadora Glaci. Ouvindo as manifestações dos colegas, eu fico com uma dúvida. Os secretários, eles estão atendendo quem? A rádio? Quem que eles estão atendendo? Se eu escuto os vereadores aqui desse lado da oposição que solicitam as demandas e não são executadas, eu escuto os vereadores da situação falando e elas não são executadas. Quem que os secretários estão atendendo? O que eles estão fazendo lá? Turismo? Não dá desse jeito, né? Não dá desse jeito. Eu quero lamentar aqui porque as pessoas precisam ser atendidas na sua plenitude. Silo, sobre o cinquentenário, inclusive o senhor é vítima lá de uma obra que o Feltrin não concluiu, nem o Jonas agora. Se o Pedroso, só para concluir, se o Pedroso começou, não deu tempo, porque realmente faltou materiais, sim. O senhor está sendo até meio sadomasoquista com isso aí, mas tudo bem, obrigado. Obrigado pela parte, vereador. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida, espaço de liderança. Senhor presidente, só quero agradecer ao secretário de Saúde, que me responde agora aqui gentilmente, dizendo que, então, no momento, vereadora Fernanda, não tem programação de cirurgia de catarata, segue o fluxo. Tá? E registro aqui também, vereadora Fran, que ele, então, teve ciência da falha no atendimento pontual, porém, existe, inclusive, uma ficha prioritária para os autistas, tá? Diz aqui o secretário. Então, inclusive, ele falou com a mãe hoje à tarde. Registra ele aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Espaço de liderança, a vereadora Franciele Bonassi. Obrigado, vereador Pastor Davi. Acho que é sempre muito importante esse trabalho que o senhor faz de trazer aqui as informações, mas são sempre, né, desculpas ou falas aí que muitas vezes a gente sabe que não são a realidade que acontece. Eu sei dessa mãe que entrou em contato com o secretário Tiago, até porque também ela está no grupo que eu faço parte, foi passado ali o contato dele, ela mandou depois os prints, mas não é a única, porque no mesmo dia, quando começaram a relatar, foram muitas mães que falaram ali sobre isso. Então, a gente tem que lembrar também que existe uma lei que foi, inclusive, sancionada em 2022, que a prioridade não é só para o autista, mas é para o acompanhante, quando também o autista está junto, o beneficiário, o autista, a pessoa com deficiência, enfim, uma mãe não tem onde deixar a criança e está doente. Também é a obrigatoriedade dela ser atendida, porque a criança está com ela. E a não espera é para não gerar crise, para, né, a criança não desconfortar, enfim, criança, adolescente, quem quer que seja. Então, assim, existe toda uma questão, sim, que não está tendo a prioridade, e eu falo aqui com toda certeza que não está tendo, porque senão não chegaria até nós isso, tá? O senhor me deu uma boa ideia. Eu vou ir lá nos postos de saúde, vou na UPA também, para ver o que está acontecendo de verdade, e se não está acontecendo mesmo, porque é sempre assim, né? A gente tem que estar sempre desmascarando o que vem da gestão da saúde.
Porque eu compartilho muito com a fala que o senhor fez aqui. Eu acho que é isso mesmo, tem que ter coragem de falar que as coisas que não estão acontecendo. E eu acho que é uma má gestão. Eu acho que é muita desculpinha. É desculpinha o tempo inteiro para as coisas que não estão sendo feitas. E, Silo, eu sou uma das pessoas que sempre falo quando as coisas estão legais, quando eu acho interessante, muito legal. Comento muitas vezes também, curto as coisas da prefeitura, porque o que é bom para a cidade. Não é bom para vereador A ou vereador B. Mas o que não está bom também a gente tem que falar. Não dá para a gente esconder aqui, chegar aqui, parabéns, uma nova obra, parabéns, não sei o quê. Não dá, né? Então, assim, a gente tem que falar quando as coisas também não estão acontecendo. E a gente traz aqui relatos das pessoas. Então, se a gente traz, eu não inventei da minha cabeça. A vereadora Fernanda não inventou da cabeça, o vereador Juliano, o Roque, enfim, qualquer um que seja. A gente traz o que as pessoas nos trazem. E também respondendo aqui, Davi, eu até anotei o que tu falou. Onde estão, né? Por que não está acontecendo? Eles estão recebendo prêmios. Estão só atrás de índice, de aumentar os índices, melhorar os índices. E esquecem, como diz a vereadora Fernanda, de fazer o básico, que é o que tem que ser feito, que é cuidar das pessoas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite de novo a todos. Eu só pedi esse espaço porque eu me lembrei de algo que me machucou muito há uns anos, lá em Porto Alegre, não aqui. Apenas para dizer que o mau atendimento existe em qualquer lugar. Infelizmente, existe em qualquer lugar. Eu cheguei com meu pai, de 89 anos. 89 anos. No pronto atendimento, naquela época, funcionava num dos pavilhões da Santa Casa. E eles praticamente trataram meu pai com total descaso, né? Ele estava séptico com infecção urinária, né? Ele morava em Porto Alegre. E quando eu fui entrar com ele, me barraram. Disseram que eu não podia entrar. Aí eu disse, olha, fora o fato de que eu sou médica e eu entro em qualquer lugar de saúde, meu pai tem 89 anos, ele tem o direito de ter uma pessoa com ele. Bom, para encurtar a história, eles não me deixaram entrar, eu acabei tendo que chamar, fiz barraco, chamei polícia, né? Mas eu não ia deixar meu pai sozinho lá dentro, com febrão, mal, todo mijado, porque ele tinha diabetes. Né? Eu queria trocar ele, queria mudar. Enfim, fomos muito mal atendidos. Isso aconteceu de novo dali uns meses com a minha mãe, que eles não quiseram vir morar para Farroupilha, quiseram ficar em Porto Alegre, então eles tinham 2 babás que ficavam lá com eles. E a minha mãe passou mal, e uma das babás, em vez de ligar para mim, ela chamou aquelas ambulâncias que atendem, como é que é? SAMU. O SAMU. E o SAMU levou minha mãe para o Ernesto Dornelles, porque ela tem IP. Mas eu nunca teria levado ela para o Ernesto Dornelles, jamais. Mas, enfim, levaram ela para lá. E aí a mãe acabou na UTI, e eu saía daqui, eu ia vê-la todos os dias, né? Às 8 horas tinha a liberação para a visita, eu ia todos os dias ver minha mãe. Minha mãe faleceu 18 dias depois de estar na UTI. Mesmo sabendo que eu era uma filha presente, eu só não ficava mais tempo porque não dava. Eles não me avisaram que ela tinha piorado naquela noite. Minha mãe morreu sozinha na UTI, porque não me avisaram que ela tinha piorado. Só me avisaram para dizer que ela tinha falecido.
E quando eu contestei o médico, ele disse para mim, mas tu não vinha aqui todos os dias? Tu não viu que tua mãe estava mal? Eu digo, não, só um pouquinho. Claro que eu vi, mas aqui eu sou filha, eu não sou médica. Claro que eu vi que minha mãe não estava bem. Mas quando eu vim ontem, quer dizer, no dia anterior, ela estava sem ventilador, sentada numa cadeira e tentando conversar comigo. Como é que eu podia imaginar que ela ia piorar tanto durante a noite, a ponto de falecer? Então, isto foi a maior falha que eu considerei. É absurdo não me deixarem me despedir da minha mãe viva. Minha mãe morreu sozinha. Eu torno a dizer, isto, sim, é mau atendimento. É não se importar absolutamente com a pessoa, com os alheios, não se importam. Não estou nem aí. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Fernanda Correia. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os colegas vereadores. Eu estava escutando aqui a todos e eu quero parabenizar agora, não o pastor Davi, mas o colega vereador Davi, pela fala do senhor. Quando o senhor fala que a gente tem que o governo que entra tem que dar continuidade no trabalho. E eu concordo, parabenizo, porque o senhor tem posição firme, sempre em todas as suas colocações, quando o senhor se manifesta aqui. E aos colegas vereadores que se somaram ali na cobrança às estradas do interior, vamos cobrar então, né, Schmidt? Mas não só cobrar, que seja executado, que os moradores eles sejam atendidos. E quando o pastor Davi fala do retorno do secretário de saúde referente às cirurgias da catarata, eu fico triste quando ele diz que não tem previsão, porque está seguindo o fluxo. Por que eu falo isso? Na semana passada, a gente viu que foi inaugurado um ambulatório oftalmológico lá no hospital, né? Que vai ter um investimento de 1 milhão por ano, quase 100 mil reais por mês. E aí a gente recebe frequentemente aqui as demandas das pessoas para esses atendimentos na especialidade de oftalmologia, cirurgias e cataratas. E foi mais uma inauguração aí que está sendo feita para atender todos os municípios, ao invés de dar prioridade aqui para os munícipes de Farroupilha. Então, é triste porque as pessoas que estão lá sem poder enxergar, é elas que sofrem. É elas que acabam... é do Estado, é isso e aquilo, tudo bem. Mas na hora de ir lá bater a foto, quem está lá é o prefeito, é o secretário. E as pessoas continuam sendo desassistidas. Me desculpe. Mas as pessoas de Farroupilha continuam sendo desassistidas. E essa é a indignação que a gente traz para cá, é dessas famílias, como a colega vereadora Fran falou aqui. A gente repete, porque, como o Juliano disse, está sendo atendido quem? Nós estamos cobrando, vocês se somam às nossas cobranças e o executivo está escutando a quem? A imprensa? O nosso papel é o quê aqui? Só receber salário? E ficar repetindo o mandato inteiro as mesmas coisas? Lamentável. Lamentável, pastor Davi. Lamentável porque essa questão das cataratas, não fui só eu que cobrei, o senhor também já cobrou aqui. E é triste. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Clemente Valandro. Boa noite, presidente, mais uma vez, colegas, vereadores e vereadoras. Ouvindo a palavra dos vereadores aqui sobre as estradas do interior, eu não poderia deixar de me manifestar também. Sim, colegas vereadores e vereadoras, sempre tivemos algumas estradas em épocas de muita chuva, que estava ruins, coisa e tal, e sempre vai ter. Algum ponto do nosso interior
é quase que impossível não ter algum ponto que não esteja um pouco assim mais defasado, algum ponto que está mais demorado para ser concluído. Eu não estou aqui querendo puxar o saco de secretário nenhum e de administração nenhuma. Eu simplesmente, ouvindo aqui alguns vereadores, parece que a nossa administração não está fazendo nada. Gente, muito pelo contrário. Eu como estou ouvindo, estou vendo, vocês também podem ver, esse ano, nesse primeiro ano, Argídio, tu pode me ajudar? Quantos quilômetros de estrada foram retificadas, que eram estradas assim que estavam praticamente inviáveis de transitar e foram retificadas, colocadas camadas de terra. Eu poderia aqui situar várias localidades que foi feito um trabalho muito bom. Mas era o mesmo governo? Como? Sim, eu sei, mas eu estou dizendo que agora, nesse último ano também, foi feito, o pessoal está falando agora da atual administração. O que eu estou me referindo, eu poderia aqui citar quantas galerias que precisavam, quantas pontes que foram retificadas, arrumadas no nosso interior. Sim, como eu estava dizendo, sempre vai ter alguns pontos que vão demorar mais para chegar até concluir praticamente todas. É difícil concluir todas, mas tanto obras como agricultura, repetindo de novo, não estou querendo puxar o saco de ninguém, foram feitas grandes obras no interior. Não sou eu que estou dizendo aqui, vocês mesmos podem confirmar. Argídio, quantos lugares que a gente foi em começo de asfalto, inauguração já de asfalto que foi começado esse ano e já concluído nesse mesmo primeiro ano de administração. Então, nem tudo está tão ruim como o pessoal que está ouvindo lá nas nossas residências, parece que a prefeitura não está fazendo nada. Silos, quantos lugares, Silo, desculpa teu nome, quantos lugares que a gente foi, inauguração de obras grandes que foram feitas, reconstrução de asfalto, e voltando aqui em retificações de estradas. Olha, eu posso dizer várias, só no 4º distrito foram vários pontos que foram retificados, só numa retificação de 5 quilômetros foram colocados mais de 600 cargas de terra, para retificar uma obra. Então, são obras grandes, obras demoradas. Para tu fazer um trabalho bom, deixar uma estrada bem feita, são obras demoradas. E acredito eu que logo ali na frente, com esse trabalho, não estou, claro, tem que melhorar. O que o colega vereador aqui falou, que ele falou que nós precisaríamos de vice-secretários, os vice-secretarias nos distritos, subprefeitos. Obrigado, Juliano. Eu também apoio muito essa ideia de ter subprefeitos pelo menos 2 dos distritos, que tivesse pelo menos 2. Um no terceiro e quarto e um no primeiro e segundo. Iria ajudar muito, tanto a Secretaria de Obras como a Secretaria de Agricultura. Presidente, muito obrigado. Deixei aqui também a minha manifestação. Obrigado, vereador Valandro. Com a palavra, a vereadora Fernanda Correia, espaço de liderança. Seu Valandro, aqui não é que a administração, tudo é ruim da administração. Ninguém está dizendo que está tudo péssimo. Ou as pessoas que nos procuram e os vídeos que a gente recebe é mentira das pessoas, me desculpa. Tá? Porque quando eu me manifestei ali, eu me manifestei em 2 localidades que eu fiz pedidos de providência mais de uma vez. E hoje à tarde eu havia recebido de Nova Sardenha. Então, eu não entendi o que o senhor quis dizer, que aqui a gente só está reclamando. E é bom sempre também, e é bom relembrar, que eu vi aqui, que foi falado da São Vicente, falado de lá da piscina do parque. Uma parte da São Vicente, eu me recordo que foi uma emenda do João Derli. Isso aí. Né? Que ninguém sabe. Tá? Mas uma parte da São Vicente foi uma emenda que veio do João Derli. A reconstrução lá da piscina do parque também foi desse mesmo deputado federal. E tem que se fazer mesmo. Com tanta emenda que vem para o município, o mínimo que a administração tem que fazer é executar.
Não estão fazendo nenhum favor, gente. É obrigação. É obrigação. Então, eu só quero deixar registrado que não é que está péssimo, tá? Tem localidades que sim tá com deficiência lá as ruas, tanto que os próprios colegas vereadores falaram aí, e vou repetir. A não ser que os moradores que nos enviam vídeo e fotos, eles estão mentindo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço deste presidente pelo tempo de até 5 minutos. Eu quero aqui elogiar aos senhores vereadores pelas pautas, pelas discussões, acho que são bem importantes e que as pautas trazidas e os debates, os bons debates, eles devem continuar em si, porque é esse o nosso propósito. Mas também peço, né, que nós continuemos a nos respeitar, que eu acho que só assim teremos um belo mandato e o nosso 18ª legislatura tenha êxito em si e está tendo êxito. Eu acho que também quero elogiar a tua representação, né? Porque tu tem tentado, né? E não estou bajulando, acho que tem tentado contribuir, né, com esse elo entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. E as falas que aqui são trazidas, eu acho que são todas elas fundamentais e importantes, né? E o governo, se houver falhas, como aqui citadas foram, o governo deve ajustá-las. É simples assim. Então, agradeço a cada um dos senhores e peço que nós continuemos com esse respeito, com essa harmonia que é fundamental. Encerrado o espaço deste presidente. Encaminhamento de proposições às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contas Públicas aos projetos de lei do Executivo número 43 e 44 de 2025 e a emenda substitutiva ao projeto de lei do Executivo número 37 de 2025 e as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, os projetos de lei do Legislativo número 42 de 2025. Também faço um alerta às comissões que os pareceres, quando já debatidos e dados seus pareceres, façam seus encaminhamentos dentro de um cronograma breve, porque pelo meu entendimento e pelo que eu estou vendo, nós vamos ter que fazer sessões extraordinárias. Então eu peço que os senhores se atentem a este prazo. Nada mais a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos desta presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.